você sabe realizar o cálculo da necessidade de uma adubação? Pegar uma análise do solo, fazer toda a interpretação daqueles pontos necessários para calcular e depois calcular a quantidade de um determinado tipo de adubo? Se você não sabe, fica aqui conosco até o final que você vai aí junto comigo, passo a passo, pegar aí quais são os pontos necessários e calcular uma adubação, né, indicando os adubos para as pastagens. Fala moçada, aqui Thiago Saraiva e seja bem-vindo ao Class Agro, a sala do agrônomo. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre adubação em pastagens, desde pegar uma análise do solo, interpretar, calcular a necessidade e indicar o tipo de adubo a ser aplicado em um determinado local, certo? Se você não sabe fazer, fica aqui até o final que nós vamos fazer isso passo a passo. Mas antes de tudo, eu preciso aí da sua inscrição. Que você se inscreva aí no nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, ative aí o sininho de notificações, deixe aí nos comentários as suas dúvidas, porque esse vídeo foi uma dúvida de um internauta que desejou, falou o seguinte: olha, Thiago, eu até tenho aí uma certa dificuldade em realizar uma adubação mediante as tabelas que a Embrapa, as literaturas colocam. Tem como você desenrolar aí um pouquinho para que a gente possa aprender um pouco? É claro que tem, então fica aí conosco até o final que nós vamos falar sobre essa adubação nas pastagens, ok? Adubação em pastagens. Eu escuto muito a dizer que as pastagens, né, tem muita pastagem aí degradada no Brasil. Mas por que nós devemos adubar uma pastagem? Bom, vamos pensar num ciclo, né, de sustentabilidade aqui, num ciclo onde eu tenho o animal, a planta e o solo, certo? Neste ciclo eu tenho o animal como aquela unidade extratora, né, que ele vai extrair do solo através das plantas, né, todo o nutriente necessário para gerar carne e gerar leite. Então, a produção do animal, carne e leite, ela depende dos nutrientes que a planta vai extrair do solo. E a planta, para crescer, se desenvolver, chegar ao porte aonde o animal vai fazer todo o consumo para gerar carne e leite, ela retira do solo todos os nutrientes necessários para esse crescimento e para esse desenvolvimento, correto? Sendo assim, todo solo ele tem uma certa disponibilidade de nutrientes. Alguns eu tenho uma disponibilidade maior, outras eu tenho uma disponibilidade menor. Mas para isso, para que eu tenha, né, uma boa produção, eu necessito realizar aí a adubação, colocar nutrientes próximos ali da planta ou no solo, né, para suprir tanto a necessidade do solo, corrigir, né, o solo em relação a essa disponibilidade de nutrientes e também corrigir essa capacidade que a planta tem de retirar. Ou seja, eu preciso colocar uma quantidade suficiente para que a planta retire do solo e vai gerar aí no final a carne e o leite, que é a produtividade aí da pecuária. Então, é necessário realizar uma adubação e uma pastagem? Sim, porque o animal ele extrai do solo os nutrientes e ele devolve muito pouco através das fezes, da urina, né? Então é muito pouco a nutriente que ele devolve. Por isso que nós devemos colocar sim, corrigir bem o solo e adubar uma pastagem para que ela possa crescer e se desenvolver aí, fornecendo aí nutrientes necessários para o crescimento dos animais, para a produção de carne e produção de leite, correto? E toda pastagem ela é igual? Quando a gente fala sobre pastagens, toda pastagem ela é igual? Não. As pastagens elas não são iguais. Nós podemos classificá-las em 3 grupos de acordo com a necessidade, né? Ou de acordo com a fertilidade do solo. Então, dependendo da planta ou da espécie, eu vou ter plantas que são mais exigentes do que outras, ok? Então, dessa forma, eu preciso classificar. De acordo com a necessidade ou de cada planta,
separando ela em 3 grupos. Quais são eles? O primeiro grupo é aquelas espécies que são exigentes, né? Elas necessitam de uma quantidade maior de fertilidade do solo para crescer e se desenvolver bem, né? Ser altamente produtiva. Eu tenho o grupo 2, que ele é moderadamente exigente em fertilidade do solo. Ok? E o grupo 1 é aquele, grupo 3 na verdade, né? É aquele que é pouco exigente. Não quer dizer que ele não tem a sua deficiência, ele não tem a sua exigência, ele tem exigência sim. Toda planta para crescer e se desenvolver bem, ela precisa de nutriente disponível no solo para que ela possa crescer bem, ok? Como que nós podemos classificar aqui de acordo com as espécies em relação à fertilidade, né? O grupo 1 são aquelas espécies que estão ligadas, né? O pânico máximo, são plantas que elas são exigentes, né? O colonião, a Tanzânia, o MG12 paredão, eu tenho aí a Azuri, também o BRS capiaçu, então são espécies que necessitam de muita fertilidade, tá? Nós vamos falar dessa muita fertilidade, quanto é de fertilidade, ok? Isso aí é de acordo com a análise do solo e a disponibilidade dos nutrientes no solo. Se você não sabe fazer uma boa interpretação, eu sugiro a você a entrar no card superior, não sei qual lado que vai estar aqui, mas entra porque eu fiz um vídeo passo a passo, pegando cada nutriente e falando qual é a exigência no solo, tá? Que você vai saber, vai interpretar de baixo, médio e alto. Eu simplifiquei o máximo para que você, produtor rural, técnico agrícola, que está aí com um pouquinho de dificuldade, engenheiro agrônomo, né, que ainda tem um pouco de dificuldade a realizar uma boa interpretação. Então, entra aqui que você vai saber direitinho, tá? Vai passo a passo a fazer comigo. Já o grupo 2 são aquelas espécies que são moderadamente exigentes. Aí eu tenho Piatã, Braquiária rusiziensis, Andropógon, são outras espécies que também necessitam sim, tá, de adubação, porém não tanto quanto as do grupo 1. E as do grupo 3 são aquelas menos exigentes, no entanto, elas também exigem, não esqueçam disso de forma nenhuma, tá? Elas também existem, são as braquiárias decúmbens, né? As gramas batatais, a cetária, então são espécies que elas são mais rústicas, necessitam de uma menor quantidade de adubação para crescer e se desenvolver, ok? E como que nós vamos, né, realizar o cálculo, né, do adubo? O que que nós precisamos, né? Nós precisamos primeiro entender que eu tenho duas formas, né, de calcular essa adubação. Eu posso calcular pela extração, né, e pela exportação. O que é essa extração e o que é essa exportação? Imagine o seguinte: a planta ela está extraindo do solo, né, todos esses nutrientes e está exportando através da alimentação do animal. Então, eu posso simplesmente fazer um cálculo quanto de nitrogênio que aquele material vai tirar para cada ciclo de alimentação do animal, né? O quanto que aquela planta tira de nutriente do solo para cada ciclo de nutrição do animal, cada ciclo que ela vai se alimentar. Esse é um tipo de cálculo, ok? Mas esse tipo de cálculo ele depende de alguns pontos que ele é mais complicadinho para fazer, e o motivo desse vídeo hoje é para fazer em relação às tabelas, tá? A literatura. Então nós vamos basear aqui nas tabelas da Embrapa, tabelas de instituições de pesquisa que colocaram e também, tá, na literatura. Então eu peguei isso aí e fiz aqui um compilado para que você possa acompanhar, beleza? Então vamos lá. Por onde começamos? Nós começamos, né? A primeira coisa é quais são os nutrientes, né, que estão deficientes no solo. Como que está? Onde eu estou, né? Aonde eu estou em relação à nutrição do solo. Como meus nutrientes estão no solo? De que forma que eu faço isso? Através da análise. A primeira coisa que nós fazemos antes de realizar qualquer tipo de
cálculo de adubação, cálculo de correção, é através da análise do solo. Eu digo que é o primeiro passo e o mais importante que pode definir o sucesso da sua lavoura. Por que ele pode definir o sucesso da lavoura? Se você errar, amigão, na coleta, errar também na análise, ou principalmente na coleta, você pode superestimar a quantidade de nutriente que tem no solo, como também subestimar. Ou seja, você pode estar colocando adubo a mais, que é desnecessário, gastando mais dinheiro, ou colocando adubo a menos, achando que a planta vai conseguir acompanhar, e não vai. E a segunda coisa que nós temos que definir é qual o grupo de ação, qual é a cultura, qual é a espécie que eu vou plantar. Então, nós vamos fazer a análise do solo, através da interpretação da análise do solo. Nós vamos pegar essa análise que está aparecendo aí para você, nós vamos definir alguns pontos para que você possa aí determinar esses pontos se estão baixo, médio ou alto, e vamos fazer uma adubação voltadas para o grupo 2, o grupo moderadamente. E quais são os principais nutrientes que nós vamos avaliar para determinar aí a necessidade de adubação? Nós vamos avaliar o fósforo e o potássio, para determinar a necessidade de aplicar nitrogênio, fósforo e potássio. Tiago, por que o nitrogênio a gente não olha? Porque geralmente, na grande maioria, você não faz um pedido para analisar a quantidade de nitrogênio no solo, porque é volátil, é um cálculo que não vai justificar você fazer. Então, não tem necessidade de você pedir uma análise de nitrogênio do solo para calcular a dose de nitrogênio. Nós vamos ver isso, tá? Mas, primeiramente, nós vamos determinar a necessidade de aplicar nitrogênio, fósforo e potássio, mediante a análise do solo, ok? Quais as características devem ser analisadas antes de eu realizar esse cálculo de adubação? A primeira é o fósforo, tá? Nós vamos aí pegar o fósforo e analisar, fazer a interpretação. Mais uma vez, não sabe? Volta alguns vídeos atrás aqui sobre adubação, correção, interpretação de análise do solo, que eu fiz passo a passo, muito bem explicado, que você vai entender. Nós vamos analisar o fósforo, tá? De uma forma. Primeira coisa é pegar algum parâmetro. Eu posso pegar a argila do solo ou o fósforo remanescente para basear a quantidade disponível de fósforo no meu solo. Sendo assim, nessa análise eu tenho aí o fósforo remanescente. Então é através do fósforo remanescente que nós vamos calcular ou interpretar qual a quantidade de fósforo disponível. E também nós vamos olhar o potássio, tá bom? Nós vamos ver qual é a quantidade de potássio que está disponível em nosso solo, através dessa análise. Então está aparecendo aí para você quais são os principais. Tiago, são só esses 3 pontinhos aqui em uma análise do solo para que a gente avalie? São, tá? A partir daqui nós vamos realizar aí algumas interpretações de tabelas para que você possa aí fazer essa boa adubação, beleza? Então vamos lá. Quais são as características que nós vamos analisar? A primeira característica é o fósforo, através do fósforo remanescente, ok? Quanto que vale o nosso fósforo no solo? O nosso solo tem 13 miligramas por decímetro cúbico de fósforo remanescente, ok? Então eu vou pegar aí nessa tabela que está aparecendo agora, o fósforo, a característica, embaixo aí de característica está escrito assim, fósforo remanescente. E eu vou analisar em qual faixa está o meu fósforo remanescente, que eu peguei na minha análise, que é 13, Então de 0 a 4 não é, eu preciso um pouquinho mais. De 4 a 10 também não, de 10 a 19, ou seja, a faixa de interpretação para o meu fósforo no solo, a disponibilidade de fósforo no solo, está nessa faixa do fósforo remanescente, que vai de 10 a 19, essa faixa que está aparecendo aí para você em vermelho, ok? Depois de você olhar qual é a faixa, nós vamos também ver qual é
a quantidade, né, que está no meu solo de fósforo. No nosso caso aqui é 7 miligramas por decímetro cúbico, ok? Onde está os 7 miligramas por decímetro cúbico? Está aí, ó, menor né, do que 8,3 está baixo. De 8,4 a 11,4 está médio, ou seja, o nosso solo é menor do que 8,3. Então, a disponibilidade, a classificação, né, do nosso fósforo no solo é baixa, como está circulado aí para você. Você viu aí que nosso solo está baixo, ok? Depois disso, nós vamos aí ver qual é o potássio. O potássio, ele é no nosso solo 0,15 centimols por decímetro cúbico, certo? E nessa tabela aí, o que você avalia? Você vai avaliar a característica do potássio em miligramas por decímetro cúbico. Poxa, Tiago, aí agora complicou, porque está em centimol e eu preciso de miligramas por decímetro cúbico. As unidades têm que ser iguais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa constante aí, ó, que vale 391, e vou multiplicar, né, para transformar em centimol para miligramas, eu vou multiplicar. Se fosse ao contrário, de miligramas para centimol, eu iria dividir. No nosso caso, eu quero sair de centimol, né, e ir para miligramas. Então, eu vou multiplicar 391 por 0,15, que vai aí dar 58,65 miligramas por decímetro cúbico. Então, nós temos aí 58 miligramas por decímetro cúbico. Olhando nessa tabela, está baixo, médio ou alto? Abaixo de 40 está baixo. Entre 40,01 e 70 está médio, ou seja, a classificação para o potássio é médio. Então, nós já classificamos o fósforo e classificamos o potássio. O fósforo está baixo e o magnésio, o potássio, me perdoa, está médio, ok? Então, vamos resumir tudo isso aqui. O que é que nós temos até agora? Nós temos o nível tecnológico, né, que nós escolhemos, que é moderadamente exigente. Nós temos também o fósforo remanescente igual a 13. Isso é importante, né, para a gente calcular até o final. Nós temos o nosso fósforo no solo disponível de 7,0 miligramas por decímetro cúbico. Está baixo no nosso solo. Nós precisamos melhorar, hein? Precisamos melhorar isso aí para as plantas crescerem bem. O nosso potássio é de 58,65 miligramas por decímetro cúbico, tá médio, né? Também temos que melhorar. E agora nós vamos o quê? Calcular a necessidade do N, do P e do K. É isso que nós vamos fazer. Qual é a quantidade de nitrogênio, qual é a quantidade de fósforo e qual é a quantidade de potássio que eu necessito para o meu solo, né? Nós vamos começar pelo nitrogênio, grupo 2, moderadamente exigente em fertilidade do solo, ok? O nitrogênio, ele não tem uma tabela, não existe uma tabela, tá? No entanto, dentro da literatura, eu peguei e fiz essa tabela para simplificar para vocês, onde eu tenho a necessidade de aplicar em quilogramas por hectare o nitrogênio de acordo com os níveis tecnológicos, ok? Para o grupo 1, eu necessito 150 quilogramas de N. Pessoal, 150 quilogramas de N não é o adubo, tá? É o nitrogênio que está dentro do adubo. Eu ainda tenho mais cálculos para fazer, mas nós vamos fazendo com calma, ok? Para o grupo 2, que é o nosso grupo de interesse, eu tenho aí a necessidade de aplicar 100 quilogramas de nitrogênio por hectare. E o grupo 3, 50 quilogramas. Então, o nosso grupo 2, nós vamos aplicar 100 quilogramas e vamos colocar ali na nossa tabelinha, que vai ficar ali o tempo todo. 100 quilogramas de N por hectare, beleza? Agora nós vamos calcular a quantidade, né, a necessidade de P2O5. P2O5 é o fósforo, não é o adubo. Então vejam bem que nessa tabela aí eu volto a reprisar. Eu tenho a argila e tenho o fósforo remanescente. Eu preciso da argila ou do fósforo remanescente para calcular ou para indicar, né, qual é o nível
do meu fósforo no solo. Sendo assim, o que nós temos? O fósforo remanescente, que é 13. Por isso que nós temos que procurar na coluna, né, na coluna aí do fósforo remanescente, qual é a quantidade qual é a faixa em que nós vamos verificar. Depois eu tenho que lembrar também que eu estou no grupo 2, moderadamente exigente, que está aí circulado em vermelho para você. Nessa faixa aí é que nós vamos procurar qual é a quantidade, né, necessária de fósforo. E aí você está circulado também na coluna o fósforo remanescente. Então, veja bem que eu tenho aí 4 níveis, né? O nível, ele vai indicar a quantidade. Na linha, aí, ó. E qual a linha que nós vamos olhar? Nós vamos olhar aí nessa linha que está, nessa segunda linha, tá? Essa segunda linha que está de 9 a 19 e vai indicar qual é a quantidade de P2O5 ou de fósforo que vamos colocar. Como nossa classificação era baixa, olha lá em cima, né, nessa coluna que eu acabei de circular aí, ela vai mostrar o seguinte, é nessa faixa que nós vamos olhar. Vamos pegar todas as congruências ali, então a nossa necessidade de aplicar fósforo no solo é de 90 kg de P2O5, beleza? Então eu tenho a necessidade de aplicar 100 kg de nitrogênio e 90 kg de P2O5, tá certo? E vamos então para o potássio. Mais uma vez, qual é o nosso nível tecnológico? Nosso nível tecnológico é moderadamente, ou médio, tá? Circulado aí na nossa tabela em vermelho aí, você vai ver que nós vamos olhar nessa linha. Nesse nível tecnológico, eu tenho as classificações, baixo, médio e boa para o potássio. Nosso potássio no solo é de 58,65. Então, qual é a faixa que nós vamos olhar? Que está médio, né? Está médio no solo, nós vamos olhar aí nessa faixa média, ou seja, nós necessitamos de 20 kg de K2O por hectare do potássio, certo? O que vai acontecer agora? Vamos começar a calcular a quantidade de adubo. Eu sei que está longo, mas se você está conseguindo pegar aí os macetes, é muito bom. Vai pausando esse vídeo e colocando todas as anotações necessárias para que você possa lembrar, ok? Vamos lá então, qual é a necessidade de adubação? Como ficou aqui a necessidade de adubação para essa nossa pastagem? De nitrogênio eu preciso aplicar 100 kg por hectare, ok? De NN, tá bom? 90 kg de P2O5 e 20 kg de K2O. Essa é a necessidade. Como que nós vamos fazer agora para realizar o cálculo da adubação ou qual adubo eu devo utilizar, ok? Nessa cálculo de qual adubo eu devo utilizar, eu tenho duas escolhas. Eu posso escolher adubo simples ou os adubos formulados. Qual é a diferença desses dois adubos? Quando eu falo em adubo simples, eu vou pegar um único elemento, tá? Exemplo, ureia tem nitrogênio. Super simples, ou superfosfato simples, ele tem fósforo, né? Cloreto de potássio, ele vai ter potássio. São nutrientes isolados. Agora, quando eu estou falando de formulado, quando eu pego um ou mais adubos simples, faço uma mistura, né? Para fazer uma formatação de um tipo de adubo. 4, 14, 8, 8, 30, 10, 8, 28, 16... 30, 0, 20, 20, 0, 20, 25, 0, 20. Então, são muitas formulações. Vai depender aí da empresa. Sempre garantindo, né, a quantidade mínima lá da formulação, ok? Mas nós vamos fazer nosso cálculo hoje em cima da adubação simples, do adubo simples, para que fique mais dinâmico. Eu posso outro dia fazer aqui um vídeo de como realizar uma adubação em cima de um adubo formulado, tá bom? Mas o princípio é o mesmo, ok? Se você assistir esse vídeo aqui, o próximo vai ficar muito mais simples para você entender como pegar esse formulado e realizar um cálculo de adubação, perfeito? Quais adubos nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar
A ureia, que ela tem em torno, tá? Garantidos por lei aí, 44, 45 quilogramas por cento ou pontos de N, ou seja, a ureia ela tem uma quantidade de nitrogênio que vai de 44, 45, vai depender aí da fonte, vai depender da empresa e como que ela está garantindo, beleza? Nós vamos também pegar aí o superfosfato simples, o famoso super simples, tá? Ele tem 18% aí de P2O5. Então, tem empresas que têm um pouquinho a mais, outra menos, mas isso é uma particularidade de cada empresa e nós vamos pegar aqui dentro da literatura 18% ou 18 pontos ou 18 quilogramas de P2O5, ok? E o nosso cloreto de potássio tem 58%, 58 quilos ou 58 pontos de K2O. Tiago, por que você fica falando porcentagem, pontos? É porque cada um interpreta de uma forma, escuta, calcula de uma forma, mas é a mesma coisa. Porcentagem de um nutriente no adubo, eu posso falar que é pontos ou quilogramas, ok? É só a forma de falar, não sei qual que você está mais acostumado a trabalhar, então eu vou tratando das três aqui e misturando para que a gente possa fazer esse entendimento, beleza? Então, pegando aí, vamos começar os nossos cálculos. Primeiro que nós vamos começar é uma regra de 3, né, do nitrogênio. Pessoal, eles falam que a agronomia ela é baseada em regra de 3. No fundo, é uma regra de 3, tá? Mas você tem que fazer o seguinte, colocar as unidades, vou fazer aqui de uma forma mais passo a passo, mais minuciosa. Tem gente que já quer chegar no produto final ali, mas eu preciso fazer devagarzinho para que você possa acompanhar. Então, como vai funcionar essa regra de 3 aqui para o nitrogênio? 100 kg de nitrogênio possui 45 quilogramas, 45% ou 45 pontos de N em sua formulação, beleza? O que é que eu preciso? Qual a quantidade de ureia que eu preciso, que está aí demarcado como X, que eu necessito para aplicar 100 kg de N. Olha na nossa tabela lá em cima. Quanto que eu preciso de N? 100. Então eu vou colocar debaixo do 45 para que você possa entender. No final, a conta é 100 vezes 100, porque eu vou multiplicar cruzado, né? 100 vezes 100 dividido por 45 vai dar 222 quilogramas de nitrogênio ou de ureia, né? Desculpa, 222 quilos de ureia por hectare. Tiago, é difícil calcular, então vamos aí convencionar isso por sacos por hectare. Vai ficar muito mais fácil para você entender, né? Aproximadamente 5 sacos de 50 quilos por hectare. Aí é mais fácil para um produtor entender, para um técnico agrícola no seu dia a dia. Ah, vou aplicar 222 quilos. Não é fácil você regular 222 quilos, mas eu vou regular 5 saquinhos aqui por hectare. Opa, o cara entende melhor. Então, se você é técnico agrícola, engenheiro agrônomo, essa linguajar aí vai fazer mais sentido para o produtor rural. Aplica aí 5 sacos de ureia por hectare, beleza? Vamos então para o nosso super simples, né? Vamos calcular aqui a quantidade de fósforo. Regra de 3 também. Para cada 100 kg de super simples, esse S aí é de super simples, tá? Para cada 100 kg de super simples, eu tenho 18 kg de P2O5, 18%, 18 pontos, é a mesma coisa, tá? Quanto que eu necessito do adubo super simples para aplicar 90 kg? Mais uma regra de 3, 100 vezes 90, multiplica cruzado, divide por 18, 500 kg na risca. Ou seja, nós vamos aplicar 10 sacos de super simples por hectare. Então, olha só, calculamos o nitrogênio, 5 saquinhos por hectare, calculamos o fósforo, 10 sacos por hectare. Vamos finalizar agora com o potássio, né? Também uma regra de 3 para o potássio, 100 kg de KCl, do cloreto de potássio, tem 58 kg, ou 58 pontos, ou 58% de K2O, beleza? Quanto que eu preciso de cloreto para aplicar 20 kg?
ok? Fazendo a regra de 3 aí, nós temos para 100 vezes 20 dividido por 58 vai ser 34,48 quilogramas por hectare. Também é difícil calcular, então nós vamos convencionar aqui aproximadamente 1 saco por hectare. Então, como vai ficar na nossa adubação? Produtor rural, se fosse a sua análise, eu, Thiago, recomendaria para você, ok? 5 sacos de ureia, 10 sacos de super simples e 1 saco de cloreto de potássio para você aplicar, né, durante aí o desenvolvimento, aí a formato de aplicar, aí já depende da interpretação, de como que está o seu solo, aí como é que vai ser a dinâmica, tá? Pode aplicar isso tudo de uma vez? Não sei, depende aí do seu, de como você vai fazer. Eu vou aplicar isso parcelado, porque vai ser melhor. Eu recomendo parcelar aí, pelo menos no nitrogênio, umas 2 vezes pelo menos, tá? O potássio eu posso jogar depois. Então, eu tenho uma facilidade aí para recomendar. Thiago, eu te indicaria. Aplica primeiro o superfosfato simples, depois você aplica aí o potássio junto com o nitrogênio, faz ali um bem bolado, mistura e aplica no solo, tá? Para que você possa ter aí a sua adubação bem fechada, ok? Então tá aí o resumo. Qual é o resumo? Nitrogênio, 5 sacos por hectare, super simples, né? Superfosfato simples, 10 sacos por hectare e o cloreto de potássio, 1 saco por hectare, beleza? Gostou? Gostou mesmo? Achou esse vídeo relevante para você? Aprendeu um pouquinho conosco? Então deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, ative esse sininho de notificações aí, porque toda vez que eu colocar um vídeo aqui você vai ser notificado e é um grande prazer aí estar passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Se tem alguma dúvida, coloque aqui nos nossos comentários ou me chama lá nas nossas redes sociais, está aí o link na descrição desse vídeo, para que você possa me acompanhar e também aí trocar algumas ideias. Beleza? Grande abraço, até breve, até o próximo vídeo.